Mateus 16, a partir do versículo 21, diz assim: Desde esse tempo começou Jesus, Cristo, a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Que o Senhor, Ele nos dê iluminação do Espírito para interpretarmos esse texto fielmente e que o Senhor nos conceda fé prática para vivermos a partir das verdades contidas nesse texto. Amém? Queridos, o tema da mensagem de hoje é o custo do discipulado. É incrível como pela manhã o pastor Walter falou sobre maturidade. Esta tarde estivemos conversando sobre o que é ser um discípulo radical e várias vezes pontuamos o sermão da manhã, como isso foi interessante, como as coisas se ligaram. E agora nós continuamos falando agora sobre o custo do discipulado e percebemos o quanto o Senhor no dia de hoje nos chamou a sermos verdadeiros discípulos, discípulos maduros, discípulos decididos. E agora vamos falar sobre o quanto isso muitas vezes pode nos custar. O texto que nós lemos diz que Jesus começou, desde este tempo, começou a dizer aos seus discípulos que ele era necessário padecer, morrer e ressuscitar. Quando Mateus diz, desde esse tempo, que tempo? O tempo é a partir do momento em que Jesus, conversando com seus discípulos, ouviu da boca de Pedro a seguinte frase: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. A partir do momento em que há esta revelação, o Senhor Jesus começou a falar e a discutir abertamente com os seus discípulos sobre a sua paixão. Ele já havia falado outras vezes, mas não tão abertamente como agora. Agora ele faz questão de dizer que serão os teólogos, os pastores, os líderes religiosos da época que vão entregar. Faz questão também de dizer que agora vai sofrer, que será, todo o seu julgamento será em Jerusalém, que morrerá, mas que também ressuscitará. Agora, a partir dessa compreensão, dessa revelação que Pedro recebeu dos altos céus, porque Jesus diz, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o próprio Pai que está no céu. A partir dessa grande revelação, Jesus então começa a falar mais abertamente sobre aquilo que vai lhe acontecer. A ideia de Mateus em dizer começou, é de que Jesus não falou somente desta vez, mas volta e meia Jesus repetiu sobre isso. E aqui eu entendo a necessidade que nós temos de estar volta e meia repensando o que é ser discípulo de Jesus. Qual é a nossa missão
a partir da revelação de Cristo sobre a sua missão, já que nós nos dizemos discípulos dele. Isso me lembra muito da ceia memorial, aonde uma vez por mês nos reunimos e, através do pão, nos lembramos de tudo aquilo que Jesus sofreu, e a partir do cálice nós nos lembramos que a nossa salvação, ela foi adquirida por sangue, como o próprio apóstolo Pedro vai dizer na sua carta. Não foi prata, não foi ouro, mas foi o precioso sangue de Cristo. Então Jesus não fala somente dessa vez, mas ele traz à memória outras vezes ao seu discípulo dizendo: olha, eu precisarei sofrer, morrer e ressuscitar. Nós precisamos sempre trazer isso em mente, a missão de Cristo, e a partir desta missão, como devemos nos portar e qual é a nossa missão como discípulos. Por quê? Primeiro que o ditado já diz que memória de brasileiro é curta. Segundo, de que ontem estávamos falando sobre saúde mental, e as irmãs trouxeram a ideia do janeiro, né? Que janeiro é um mês de pressão na nossa mente. Janeiro, você quer fazer de conta que não houve o ano passado, e de que a sua vida vai mudar a partir daquele momento, mas que na maioria das vezes, antes de chegar fevereiro, o plano já está falhando, não é? Antes de chegar fevereiro, o plano já está falhando. Então nós somos muito inconstantes. Então há uma necessidade de, como disse Paulo aos Coríntios, né, de se autoanalisar, de rever as coisas, rever os conceitos, principalmente discipulado. O versículo de número 22 diz: e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isto de modo algum te acontecerá. Eu vou tentar encenar aqui para você perceber a coisa. Este é aquele que Jesus disse, Jesus deu testemunho dizendo: não foi carne nem sangue que te revelou, foi o próprio Deus. Pois bem, este mesmo homem agora, após Jesus trazer uma revelação aberta para todos sobre a sua missão, Jesus revelou algo do íntimo de Pedro. Agora Jesus está revelando algo da parte dele. O texto diz que Pedro chamou à parte. É tipo, não vou chamar a atenção dele na frente de todo mundo. Aí é vergonha, não é? Liderado chamando a atenção do líder na frente de todo mundo, assim não, vou chamar ele no cantinho. Chamou ele no cantinho e repreendeu Jesus. Jesus, assim a coisa não anda, assim a equipe não, você não motiva a equipe. Não motiva a equipe. Olha o que ele disse: tem compaixão de ti, pense no Senhor. Repreendeu: isso de modo algum vai te acontecer, de modo algum. O que é que Pedro disse para Jesus? O senhor está enganado. Há alguns instantes atrás, ok, realmente o Pai que me revelou. Mas o senhor está me enganado. O senhor está me enganado. Olha o que o Don Carson ele diz sobre isso. Sobre a atitude de Pedro.
A vontade firme e o coração ardente de Pedro, ligados com sua ignorância, produzem arrogância um tanto chocante. Ele confessa que Jesus é o Messias e depois fala de uma maneira que sugere que ele conhece a vontade de Deus mais do que o próprio Messias. Por que isso? Porque a fala de Pedro está fundamentada no conhecimento de Pedro sobre o Messias, que é diferente daquele que Jesus está revelando. Pedro está esperando um Cristo libertador, mas libertador político. Ele está na espreita, esperando o momento em que Jesus vai desembainhar a espada e gritar, quem sabe, independência ou morte. Ele está esperando o momento em que Jesus vai fazer um azorrague, não agora para abater nos homens que estão no templo, mas sim nos soldados romanos. Então, quando Jesus apresenta a paixão, quando Jesus apresenta o ser entregue, quando Jesus apresenta para ele um caminho de sofrimento, de cruz, ele diz: nunca mais repita isso. O Senhor deve ter se enganado, a ligação dessa vez, a ligação deve ter falhado. Mas de maneira alguma isso acontecerá com o Senhor. Por quê? Porque o meu conhecimento sobre o ministério messiânico diz outra coisa. O Senhor vai libertar Israel. O Senhor vai colocar os inimigos para correr. O Senhor vai ser vitorioso e nós seremos vitoriosos junto com o Senhor. Então nunca mais repita isso, muito menos para toda a equipe, porque aí o Senhor esmurece a equipe. Versículo de número 23 diz: mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Jesus, há um instante atrás, disse a seguinte coisa: Pedro, eu digo que tu és pedra. Essa frase, ela suscitou uma discussão que até o dia de hoje existe. Eu conheço pelo menos 3 explicações para isso. 3. A primeira, de que Jesus está falando de si, de que não é essa, é esta pedra. A segunda, eu gosto muito também, que eu conheci pelo teólogo Kevin Van Hooser, aonde ele entende de que a pedra não é Pedro, a pedra é a confissão, de que a igreja está fundamentada e ela cresce a partir da entrada de outros membros desse, ou melhor, de outras partes deste grande edifício, ou de outros membros desse corpo, a partir da mesma confissão que Pedro fez: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, todo aquele que confessa a Cristo, esse se torna cristão e a igreja continua crescendo. É uma boa interpretação, mas tem uma que nós não gostamos, não vamos com a cara, porque essa é o sustento do papado católico romano, de que Jesus disse a Pedro: Pedro, tu és pedra. Mas eu quero chamar sua atenção para o que ele é agora. Jesus disse algo sobre ele, que ainda hoje há quem ache que Pedro é a pedra. Jesus disse algo muito importante sobre Pedro.
Jesus colocou Pedro num lugar muito importante a partir dessa revelação. Eu não acredito, que seja a pedra que edifica a igreja, porque essa para mim é o próprio Cristo, é assim como interpreto. Mas agora Pedro é pedra que está no caminho e precisa ser retirado. Foi do céu ao inferno em pouco tempo. Outrora é confundido na história por ser o próprio fundamento da igreja. Mas agora é a certeza de que é uma pedra que precisa ser retirada, porque está empatando o caminho, a ponto de ser chamado do próprio adversário, Satanás, porque a ideia é essa, de adversário. Pedro naquele momento estava sendo o empecilho. Então arreda Satanás, ou para trás de mim, Satanás, ou sai da minha frente, porque você está me impedindo. E o que é que faz Pedro impedir Jesus? Ou tentar impedir Jesus? Jesus diz que é a sua forma de pensar. Porque você está interpretando a coisa com os olhos terrenos, Pedro. Agora você está sendo só você. Você não está olhando a coisa a partir de uma ótica divina. O que é interessante, antes disso, o que ele disse, Jesus disse assim: olha, a sua confissão sobre quem eu sou não pode ser achada aqui. Veio dos céus, foi o próprio Deus que te revelou. Você recebeu uma revelação do alto, Pedro, e agora Jesus diz: a sua revelação passa longe, é a mais baixa possível. Se lá você interpretou a coisa corretamente, se lá você foi iluminado, aqui o seu pensamento se escureceu, a ponto de você olhar para a missão que vai trazer vida ao mundo e dizer para mim: foge dela. Pedro não entende. Não entende. Pelo menos até aqui. Depois, ele chega a ser líder da igreja. Mas até aqui, ele não entende a missão de Cristo Jesus. E muito menos o que essa missão vai dizer sobre a vida que ele precisa levar também. Sabe o que é que Pedro não entende? Pedro não entende que não só Jesus ia à cruz, mas que a sua vida seria uma vida também de cruz. Versículo de número 24 diz: então disse Jesus a seus discípulos, depois dessa conversa com Pedro, depois de entender como Pedro estava fazendo a leitura das coisas, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Perceba, ele não disse que ele ia ser crucificado, ele disse que ia ser morto. Jesus já está revelando de que vai morrer da pior forma que se morria naquele tempo. E está dizendo aos seus discípulos de que esse é o caminho deles. O que Jesus está dizendo é de que não só ele, Jesus, deixou, porque Paulo diz que Jesus deixou, não teve por usurpação, ser igual a Deus. Mas não só Jesus renunciou, aqueles que vêm atrás de si, aqueles que o seguem também
vão tomar o mesmo caminho. O que Jesus está dizendo é: se engana, de que se achegar a mim e me seguir, é uma vida de vontades. É como aquele louvor, vocês irmãos conhecem, né? Agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória. Se engana. Ele disse: a verdade é que esse caminho que você está dizendo que não é para eu tomar, se você realmente for meu discípulo, vai tomar o mesmo caminho. Porque discipulado é imitação. Discipulado é tomar o mesmo rumo, é seguir o mesmo caminho. Então, se o Cristo estava tomando o caminho da cruz, os seus discípulos são convidados também a tomar a cruz e seguir pelo mesmo caminho. Se o Cristo negou a sua posição para se fazer servo, os seus discípulos também devem entender que devem negar o seu eu e se fazerem servos também. Meus irmãos, a vida cristã, ela é uma vida maravilhosa. Mas ela só é maravilhosa para quem está no caminho da cruz. Como assim, pastor? Há toda beleza, alegria, paz e tudo mais que vier agora à sua mente está ligada a esse caminho, ao caminho de negação do eu, ao caminho da cruz. E todo aquele que acha estar provando da vida cristã, porque está no seu agora só vitória, mas que não tomou o caminho da cruz, não está na vida cristã. Aquele que acha que está vivendo o discipulado, mas está vivendo a sua própria vontade, está fazendo o seu caminho, tomando o seu rumo, mas que é totalmente contrário ao caminho de Cristo Jesus, ao caminho que Ele propôs para nós, que é o seu próprio caminho. Meus irmãos, nós fomos chamados para negar a nós mesmos. E quando eu não nego a mim mesmo, versículo seguinte, eu estou negando a Cristo Jesus. O caminho do discipulado é um caminho onde nós dizemos não para nós mesmos, para nossas vontades, e dizemos sim para a vontade de Deus. Mas é isso que, diferente do que o mundo diz, que vai te descaracterizar, que esse não é você, que na verdade você tem que ser você mesmo, você tem que buscar na verdade o seu eu verdadeiro. Segundo a antropologia cristã, segundo a palavra de Deus, nada disso é você mesmo. A moda é se assumir. Se assuma. O evangelho é: assuma quem você é em Cristo,
no caminho do Evangelho. A palavra de Deus diz em Gênesis que o Senhor nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Paulo diz no capítulo 8 de Romanos, de que nós somos chamados para sermos a imagem e semelhança do seu Filho. Quem você é de verdade está em Cristo e no caminho do discipulado. Está em negar o seu eu e assumir o caminho de Cristo, a ponto de dizer, você já sabe o texto que eu vou citar, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. É um caminho duro, difícil, por isso Jesus chama de cruz. É um caminho de sacrifício, mas é de realização e de encontro. Pastor, há muito tempo eu me sinto perdido, há muito tempo eu me sinto perdida. Tome o caminho de Cristo, o caminho da cruz, e você vai se achar nele. Pastor, eu me sinto só em um mundo grande, enorme, sem saber de onde vim, para onde vou, sem propósito de vida. Tome o caminho da cruz, se encontre em Cristo e receba todo o propósito de vida eterna que Ele tem para te dar. Toda a glória, prazer e toda a beleza da vida cristã está no discipulado, em começar pela cruz e viver por intermédio da cruz, negando o eu e vivendo Cristo. Isso é evangelho, isso é discipulado. É a partir daqui que você vive tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável. Perdemos o bom, perfeito e agradável porque olhamos para o caminho do discipulado e dizemos, não, esse caminho não é bom, esse caminho não é para mim, eu vou fazer o meu próprio caminho, eu vou tomar o meu próprio rumo. E ainda nos curvamos, nos ajoelhamos e dizemos, Deus, onde está o seu melhor para mim? O melhor, primeiro que o melhor de Deus é Jesus. Mas a vontade boa, perfeita e agradável está no caminho da cruz. Está no caminho que Jesus fez. É a partir deste caminho que tudo aquilo que Deus te prometeu, me prometeu, prometeu à sua igreja, começa a se concretizar. É o princípio do já e ainda não. A vida eterna ela já começa aqui, quando você começa a caminhar com Jesus, e você começa a provar das delícias da eternidade ainda aqui. O problema é que para isso eu preciso abandonar as minhas vontades, que são contrárias à vontade de Deus. Os caminhos que eu quero fazer, que me levam em direção de qualquer outra coisa, menos em direção à vida eterna. Eu me lembro da história de Eustáquio, do livro A Viagem do Peregrino da Alvorada, das Crônicas de Nárnia. Eustáquio está numa ilha, e ele vê um tesouro, então ele pega um bracelete daquele tesouro e coloca nele. E Eustáquio se transforma em um dragão. E aquele bracelete que outrora era pequeno e nem encaixava no braço dele agora, que ele virou um dragão, aquele bracelete aperta o braço dele e dói. Eustáquio entra em um ponto de dor e de agonia,
que ele não percebeu nem do que ele se transformou. Ele diz que quando Caspian olhou e disse um dragão, então ele percebeu que ele tinha se transformado em um dragão, mas ele não percebeu aquilo, só a partir do que outro disse para ele. Então ele diz que em certo momento ele se encontrou com um leão. E esse leão, então, ele diz que não sabe como, mas que esse leão o levou, e ele junto com esse leão sobrevoou por uma grande montanha. E ele foi até um lugar que tinha como um lago, com águas cristalinas, e ele disse que a vontade dele, como dragão, era se banhar ali, numa ideia de que aquilo ali lavaria ele. Mas ele sabia que não podia entrar daquela forma. E ele disse que também não sabe como, mas que ainda que ele não visse o leão falando diretamente com ele, mas que ele percebeu que o leão diz a ele: você precisa tirar. Para se banhar aí, você precisa tirar essa escama de dragão. E ele disse que lembrou da cobra que troca de pele. Ele disse: então é isso que o leão quer. E então ele pega as suas unhas de dragão e devagar ele começa a tirar aquele couro e tirar, e ele diz que termina de tirar toda a pele que tinha. E quando ele chega perto de se banhar nesse lago cristalino, e ele percebe que o refrigério dele está naquele lago, mas que quando ele olha para o lago, o que é que reflete? Reflete ele como dragão e a mesma pele ainda. Então novamente ele se azunha e tira aquela pele. E quando ele vai ao lago, ele está de novo com a mesma pele. Ele faz isso pela terceira vez. Então ele percebe que ele não vai conseguir. Só o dragão, só o leão pode tirar aquelas escamas de dragão. E ele diz que então o leão foi até ele e cravou as suas garras na couraça do dragão e começou a retirar. E ele disse que aquilo doía muito. Ele disse que era agonizante, ele sofria com as unhas, com as garras do leão, preso na sua couraça e retirando todo o pelo toda a couraça do dragão. E ele disse que ficou em carne viva, feio. Até que ele olhou para o lago e se viu como estava, e ele disse: agora eu posso. E ele mergulhou naquele lago, e ele disse que sentiu uma das melhores coisas da vida, um refrigério. E quando ele se deu por si, ele não era mais dragão. Ele voltou a ser aquele menino. O que é que isso diz para nós? Diz que o caminho, ele é realmente duro, difícil e árduo. E de que sozinhos não conseguiremos. Mas que Cristo Jesus está à minha e à sua disposição para nos ajudar naquilo que podemos, mas também para fazer aquilo que nós não podemos. Para nos ajudar neste caminho de negar a si mesmo, nos ajudar a retirar de nós tudo aquilo que nos impede de provar toda a beleza da vida cristã. Cristo está com você, Cristo está conosco, nos ajudando a retirar tudo que não é dele e que nos impede de viver a caminhada cristã. E a partir disso, dessa grande obra de Cristo em nós, a todo momento que começamos a provar toda a bondade, beleza, alegria, tudo aquilo que está proposto para nós no seu Evangelho.
Meu irmão e minha irmã, eu posso dizer com toda a sinceridade, a partir da minha experiência, eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, mas esse não é só o melhor caminho, é o único caminho. Mas em nenhum momento Cristo te deixará só, porque Ele mesmo fez esse caminho e sabe o quão difícil ele é. Cristo te estende a mão nesta noite e te diz: volta para o caminho. Cristo te estende a mão nessa noite e te diz: toma a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Eu não somente vou adiante de ti, porque isso é discipulado, mas eu vou contigo. Cristo é aquele que já fez todo o caminho e que agora está conosco para nos ajudar a fazermos todo ele. Se agarre ao homem da cruz que ressuscitou ao terceiro dia e prove toda beleza e maravilha que há neste evangelho. O discipulado custa, mas o ganho é inestimável. Deus os abençoe.